Olá, alunos, aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo, Física e Química. Na aula de hoje vamos fazer a correção da lista de exercícios das leis de Newton, que foi na semana do dia 18 de maio. Vamos lá para a correção então. Aqui nós temos um breve resumo da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Vocês receberam aí também na sua videoaula da semana passada, onde também temos a fórmula da força igual a massa vezes aceleração e do peso igual a massa vezes gravidade. Alguns exemplos. E aqui nós temos a lista de exercício que foi pedida para vocês fazerem, onde a questão 1 está dizendo o seguinte: explique por que no espaço sideral um astronauta consegue carregar objetos de massa muitas vezes maior do que a sua. No espaço sideral, ou a gravidade é nula ou a gravidade ainda existe, próximo a certos planetas. Então você tem uma gravidade muito fraca, mesmo assim tem. Porém, os objetos vão ter uma massa muito menor, vão ter um peso muito menor, a massa continua a mesma, o peso menor. Então, o peso desses objetos será pequeno, porque a gravidade é muito baixa. Menos gravidade, menos peso. Menor gravidade, menor peso. Mas lembrem que a massa continua a mesma. Então, eles têm a mesma massa. Então, está aqui. O peso é pequeno porque a gravidade é muito baixa. Anotem aí no caderno de vocês as resoluções. Na questão 2, nós temos um corpo de 2 kg em repouso, apoiado sobre um plano horizontal, e agindo nele uma força de 10 newton. A gente quer calcular então a aceleração nesse corpo. Observe aqui a ilustração. Você tem um objeto, um corpo, que tem uma certa massa. Essa massa é de 2 kg. Nesse objeto se faz uma força. Essa força é de 10 newton, e esse objeto vai se deslocar. E quando ele se desloca, ele tem uma aceleração. É o que a gente vai calcular. Sabendo então que F é igual a m vezes A, e a força vale 10, a massa 2 kg, nós vamos descobrir a aceleração. O 2 está multiplicando, passa dividindo, vai para baixo, coloca o A do lado esquerdo, divide o 10 para 2. 10 para 2 dá 5. Quando for responder a aceleração, você coloca metro por segundo ao quadrado. Essa é a resposta, então, da questão 2. Mesma coisa aqui na questão 3, nós temos uma figura que mostra um objeto sendo empurrado por uma força, tendo uma massa e uma aceleração. Só que aqui nós temos, então, a massa m, 4 kg, a aceleração é nos dado 0,5 metros por segundo ao quadrado, e agora a gente quer descobrir quanto de força foi feito. Mesma equação, F igual a m vezes A, onde a força vale... A força é o que nós queremos calcular. A massa vale 4 e o A vale 0,5. Essa força, 4 vezes 0,5 dá 2 newton de força. Então aqui, quando se quer calcular força, você coloca a letrinha N relativa ao newton no final. Aqui na questão 4, a gente quer calcular a aceleração. Então eu quero calcular agora o A, interrogação, de um corpo de 2 kg. 2 kg, lembra? Quilo é massa. E a força que foi feita nele vale 8 newtons. De novo, nós vamos usar F, m vezes A, onde a força vale 8, a massa é 2, estamos procurando o A. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso ficará A igual a 8 dividido por 2, que dá
4. Lembra? Estou procurando a aceleração. Então fica 4 metros por segundo ao quadrado. Mesmo aqui na questão 5, nós temos um corpo com massa de 50 quilos e nele é feita uma força de 200 newton. Quanto dá de aceleração? Se eu sei que F é igual a m vezes A, onde o F vale 200, a massa vale 50 e queremos calcular o A, esse 50 passa dividindo, a gente vai encontrar aqui o A. Esse A ficará 200 dividido por 50. E aí, dividindo, nós vamos achar a resposta 4. Lembra? Acha a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos trabalhar com peso e massa. O que vocês têm que lembrar? Que o peso depende da gravidade. Então o peso de um corpo muda. A massa dele é a matéria, são as moléculas. A massa continua a mesma. Então a massa não muda. Se você tem um pacote de 5 kg de arroz aqui na Terra, esses 5 kg de arroz, se forem levados para a Lua, vão continuar tendo 5 kg. Se forem para Júpiter, vão continuar tendo 5 kg. O que vai mudar é que a sensação de peso desse objeto vai depender da gravidade. Maior gravidade, maior peso. Menor gravidade, menor peso. Então, na Terra, a gravidade é 9,8 e na Lua é 1,6. Vou colocar aqui os dados. Ó. Gravidade da Terra, 9,8. Gravidade na Lua, 1,6. Para um corpo de massa de 5 quilos. Então, eu já sei que ele tem 5 quilos. Determinar o peso desse corpo na Terra. Bom, o peso, para resolver a letra A, é a massa vezes a gravidade. Então, o peso aqui na Terra, colocamos um T para identificar, é a massa que ele tem. Ele tem 5 quilos. Vezes a gravidade aqui na Terra, que é 9,8. Você vai, então, multiplicar 5 vezes 9,8 e vai encontrar, como resposta, 49. Peso, como força, é newton. Então, o peso desse pacote de arroz, por exemplo, que tem 5 quilos, o peso é 49 newton. A massa é 5 quilos. Na letra B, o exercício quer duas respostas. Ele quer saber a massa e o peso. Se eu levar esse pacote de arroz agora para a Lua, qual vai ser a massa que ele vai ter na Lua? Os mesmos 5 quilos que tem aqui na Terra. Porém, e qual vai ser o peso dele na Lua? Bom, o peso na Lua depende da massa dele com a gravidade da Lua. Então, eu vou pegar aqui a massa, que não muda, são 5, e vou multiplicar agora por 1,6. O peso desse mesmo pacote de 5 kg na Lua dará apenas 8 newton de peso. Olha a diferença. Na Terra tem 49 newton. É o peso que a gente sente dele aqui na Terra com a gravidade aqui da Terra. Na Lua, nós iríamos sentir que o peso dele é apenas 8 newton. Isso dá umas 6 vezes de diferença. Imagine você na Lua. Você ficará 6 vezes mais leve, mas terá a mesma massa, terá os mesmos quilos. Não vai engordar, não vai emagrecer, vai continuar a mesma coisa. Porém, a sensação de peso será menor. É claro que se formos para um planeta em que a gravidade é maior, sentiremos o corpo mais pesado. Aqui na 7 nós temos um astronauta que com a roupa de astronauta, com o traje, ele tem uma massa de 120 quilos. E eu quero saber a massa e o peso dele, então eu quero duas respostas. Eu quero saber a massa e o peso dele quando ele for para a Lua, onde a gravidade na Lua é aproximadamente 1,6. Então vamos responder a primeira pergunta. Se o astronauta tem 120 quilos aqui na Terra, quando ele for para a Lua, quantos quilos ele vai ter?
120. Os mesmos quilogramas. Não muda nada. A massa continua a mesma. Agora, e qual é o peso que ele vai ter na Lua? Peso, em qualquer lugar, depende da massa vezes a gravidade. O peso que ele vai ter na Lua é você pegar os 120 quilos que ele tem e multiplicar pela gravidade de 1,6. O que nós vamos ter então? 120 vezes 1,6, um peso de 192. Esse é o peso que ele terá na Lua e esse peso é Newton. Se fizesse o cálculo do peso na Terra, daria um peso maior, porque a gravidade na Terra é maior que na Lua. E aqui, na 8, qual é o peso na Lua de um astronauta que na Terra tem peso de 784 newton? Considere a gravidade na Terra 9,8 e na Lua 1,6. Então eu já sei o G na Terra e sei o G na Lua. O que é esse 784 newton? Se eu já tenho a informação de newton, eu já sei o peso. Só que esse peso é aqui na Terra. E eu estou querendo calcular qual é o peso que ele vai ter na Lua. Para mim calcular o peso que o astronauta tem na Lua, eu preciso saber a massa e a gravidade na Lua. E a massa são os quilos que ele tem. Então a primeira coisa que a gente vai determinar é quantos quilos tem esse astronauta. Se eu estou trabalhando com um peso na Terra, eu vou usar a gravidade da Terra. Então eu vou usar P igual a m vezes g. Só que eu vou pegar o peso na Terra, que é 784, e com a gravidade na Terra, que é 9,8, eu vou descobrir a massa que o astronauta tem na Terra, que será o 784 dividido pelo 9,8. Vamos dividir aqui. Isso dá uma massa de 80 quilos. Esse astronauta tem 80 quilos. Se ele for para a Lua, quantos quilos ele vai ter? Os mesmos 80 quilos. Mas e o peso dele na Lua? Então vamos calcular aqui. Vamos pegar o 80 quilos, só que agora nós vamos multiplicar pela gravidade da Lua. E fazendo o 80 quilos vezes o 1,6, que é a gravidade da Lua, nós vamos ter um peso de 128 newtons. Essa é a resposta do exercício. Olha só, na Terra o astronauta tem 784 newton. Na Lua ele terá apenas 128. Ficará 6 vezes mais leve. Questão 9, estava perguntando para vocês um exemplo da primeira lei de Newton. Lembra que a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. E na lei da inércia diz que todo corpo que está em repouso quer continuar em repouso. Todo corpo que está em movimento não quer parar, quer continuar em movimento. Isso acontece, ele só vai parar quando tiver uma força que faça ele parar, ou ele vai se movimentar quando tiver uma força que faça ele se movimentar. Nesse exemplo da figura, nós temos uma moto e um piloto. Os dois estavam em movimento em relação à terra, em relação às árvores que estão lá fora. Porém, quando a moto bateu na barreira, ela parou. E o que aconteceu com o piloto? Continuou em movimento. Então ele estava em movimento e continuou em movimento. Ele só vai parar quando tiver uma força que vai fazer ele parar, como fez aqui a moto na barreira de pneus. Isso é um exemplo, vocês devem ter também tido outras ideias de exemplo. Por exemplo, você tem um celular, você deixa ele em cima da mesa e ele vai continuar em cima da mesa. Só sairá dali quando uma força agir sobre ele. Ele está no estado de inércia, está em repouso e vai continuar em repouso. Na última questão, era para dar um exemplo da terceira lei de Newton. Lembra que a terceira lei de Newton fala de ação e reação. São vários exemplos. Aqui tem uma foto que ilustra ação e reação.
pega-se uma bexiga, coloca-se um canudinho, prende o conjunto num carrinho. Você enche a bexiga, segura o ar. Quando você tirar o dedo desta posição, o que vai acontecer? O ar vai se deslocar para a esquerda e o carrinho vai se deslocar para a direita. Você tem um par aqui de forças de ação e reação. É como se fosse um foguete levando para o espaço, onde o combustível faz uma força para o chão e o foguete se desloca para o alto. Faz o teste aí na sua casa. Pega uma bexiga, enche ela e solta. O ar vai para um lado, enquanto que a bexiga vai para o outro. É um exemplo de ação e reação. Existem outros que vocês também podem ter citado aí. Isso, pessoal. Terminamos a correção de exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor e até a próxima aula.